Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Grécia na época arcaica. Eu vou comentar com vocês o roteiro que vocês fizeram sobre esse assunto, quando vocês responderam aquelas questões e fizeram o fichamento do capítulo sobre Grécia Antiga, né, no caderno 1. Na verdade, eu estava querendo explicar essa matéria, que nem eu fiz no vídeo anterior, por meio dos slides. Só que eu estou com um problema de gravação, não estou conseguindo falar e mostrar os slides ao mesmo tempo. Eu estou fazendo isso pelo iPhone e deu algum problema aí na gravação, no som do iPhone, quando eu passo os slides. Então, eu vou explicar desse jeito. Vocês receberam aí o material, os slides em PDF, né? Eu estou com eles aqui também no meu computador. Então, eu vou explicando cada slide, né, cada parte, vocês vão acompanhando, né, pelo PDF de vocês, pela cópia de vocês, ok? Mas usem esse material, porque minha aula vai ser exatamente em cima desse material. Então, eu vou dando uma olhada aqui nos slides, vou comentando um por um e vocês vão acompanhando aí pela cópia que vocês têm. Então, vocês estão vendo que o assunto é a Grécia na época arcaica, né? Nos slides anteriores nós vimos a Grécia na Idade do Bronze e na época homérica. Vimos que na Idade do Bronze e na época homérica a Grécia já estava dividida em cidades-estados, mas ainda não eram cidades-estados clássicas. A polis, né, como os gregos a chamavam, aquela comunidade de cidadãos com um regime republicano. Fosse ele uma oligarquia ou uma democracia ou mesmo uma tirania, isso ainda não existia na Idade do Bronze ou na época homérica. A Grécia estava dividida em cidades-estados que eram monárquicas. Até mesmo a sociedade escravista, como a gente costuma conceber na história da Grécia Antiga, não estava plenamente desenvolvida ainda na Idade do Bronze e na época homérica. A cidade-estado clássica, a polis, né, com regime republicano, com aquela comunidade de cidadãos e um sistema escravista, isso surge exatamente a partir da época arcaica. Então, um período assim central na formação da antiga civilização grega, que depois atinge o seu auge na época chamada clássica propriamente dita, mas ela se forma exatamente nesse período ou nessa época chamada arcaica. Então, essa época arcaica durou mais ou menos 250 anos, de 750 a.C. a 500 a.C. São datas aproximadas. Então, vocês estão reparando aí no segundo slide, que eu coloquei como aspectos gerais, 5 pontos principais que caracterizaram o período. Então, a época arcaica foi a época da formação da polis, como estava comentando agora, uma época do crescimento da escravidão, que até então era muito limitada na Grécia. É a época do nascimento da filosofia. A filosofia nasce na época arcaica. Foi uma época marcada pelo intenso desenvolvimento comercial. E, por fim, foi o período em que os gregos se dispersaram pelo mar Mediterrâneo e fundaram várias cidades no mar Mediterrâneo. Não só no mar Mediterrâneo, também no Mar Negro. Então vamos comentar cada um desses pontos, menos a parte que fala do nascimento da filosofia, porque vocês estão vendo com o professor de filosofia, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. No finalzinho da época homérica, aliás, ao longo da época homérica, nós vimos que a Grécia estava num quadro de retração econômica, retração comercial, né, em razão do colapso da civilização micênica no final da Idade do Bronze, o colapso dos palácios, né, a queda daquelas monarquias micênicas. O quadro geral da Grécia, no período seguinte, que é a época homérica, foi um quadro então marcado por essa retração econômica, né, por essa recessão econômica. Aparentemente a população diminuiu, a produção caiu na Grécia, o comércio quase que desapareceu, a economia passou a ser uma economia de subsistência. Eu estou me referindo à época homérica, antes da época arcaica, ok? Então o padrão de vida material dos gregos era muito baixo, a Grécia estava praticamente isolada. Acontece que no final da época homérica, início da época arcaica, em torno aí do final do século IX a.C., né, primeira metade do século VIII a.C., o que aconteceu? O quadro geral da Grécia foi de recuperação. A população voltou a crescer, com o crescimento populacional as cidades cresceram e o comércio também cresceu. Então vocês têm aí um crescimento demográfico, urbano e comercial já nesse primeiro século da época arcaica.
Com isso, os gregos ampliaram os seus contatos com os povos do Oriente, em especial com os povos da Ásia Ocidental. Os povos da Ásia Menor, que era o nome que os gregos davam à Turquia, os povos da Síria, os povos da Fenícia e também, fora da Ásia Ocidental, com os povos do Egito, que tinham civilizações mais sofisticadas que a civilização grega. Esse contato maior com o Oriente representou o fim do isolamento da Grécia. Por outro lado, gerou aquilo que alguns historiadores chamavam de revolução orientalizante. O que foi isso? Uma influência cultural oriental cada vez maior sobre a Grécia. Esse termo, revolução orientalizante, aqui ó, ele foi popularizado por esse historiador Walter Burkert. Até o título do livro dele, né? A Revolução Orientalizante, onde ele analisa as influências. Aqui, olha o subtítulo: A influência do Oriente Próximo na cultura grega no início da época arcaica, exatamente esse período aí, mais ou menos 750 a 650 a.C. Então, na medida em que os gregos estavam entrando em contato com esses povos do Oriente, eles acabaram influenciados pela cultura oriental, né? Eles acabaram absorvendo algumas criações orientais e adaptaram essas criações à sua realidade. Duas criações em especial merecem a nossa atenção. A primeira delas foi o alfabeto, inventado na Fenícia e que os gregos aperfeiçoaram, adaptaram e aperfeiçoaram. Ou seja, pessoal, no início da época arcaica, a escrita, que havia desaparecido com a queda da civilização micênica no final da Idade do Bronze, a escrita retornou na Grécia, com essa adoção do alfabeto de origem fenícia. Além disso, os gregos adotaram uma outra invenção dos povos do Oriente, que foi a moeda. A moeda foi inventada na Lídia. A Lídia era um reino que existia na atual Turquia, existia na Ásia Menor. Não era toda a Ásia Menor, não, era uma parte da Ásia Menor. A moeda foi inventada ali na Lídia, os gregos adotaram essa prática de utilizar moeda, aperfeiçoaram também. Isso era um sinal, era um reflexo de como o comércio estava se desenvolvendo na Grécia. Quer dizer, ele cresceu de tal forma que foi necessária a adoção de uma moeda. A gente vai ter uma economia que era comercial e também monetária. Só que vocês estão reparando aí no slide que tudo isso foi acompanhado de problemas. E um dos principais, se não o maior problema, é que a população estava crescendo e não havia terra suficiente para todo mundo. Ou porque boa parte das terras na Grécia eram terras pouco férteis, né, terras de baixa produtividade, não conseguiam sustentar numerosas famílias, né, por muito tempo, problema de agricultura mesmo para a criação de alguns animais, ou então porque a distribuição da terra era muito desigual. Algumas famílias se apropriaram das melhores terras. Então essa má distribuição de terras, aliada ao crescimento populacional e à escassez de terras férteis, gerou esse problema central na Grécia, que vai ser a escassez das terras e o empobrecimento de parte daquela população que dependia da agricultura. Foi nesse quadro que ocorreram importantes mudanças sociais na época arcaica, na verdade, ao longo da época arcaica. A aristocracia foi se fortalecendo, sobretudo beneficiada pelo controle das terras mais férteis. Por outro lado, uma camada de comerciantes e artesãos urbanos. Essa camada foi entrando num processo de ascensão social, porque o comércio era cada vez mais importante, as cidades estavam crescendo, e esses grupos, que na época homérica, onde a economia era praticamente subsistência, esses grupos tinham pouca expressão, eles passam a ter uma importância maior na Grécia nesse momento. E em razão desse problema agrário que a gente estava comentando, a gente vai ter um quadro gravíssimo do ponto de vista social, que foi a ruína de pequenos proprietários rurais, de camponeses livres. Eles ficam arruinados diante desse problema de escassez de terras, né? Alguns se endividaram com a aristocracia para poderem sobreviver. Quando não conseguiam pagar a dívida, quando eles tinham suas terras hipotecadas como garantia do empréstimo, perdiam suas terras. Aí piorava ainda mais a situação deles, viravam trabalhadores sem terras. E em outros casos, o quadro era pior ainda, porque muitos endividados não conseguiam pagar a dívida e perdiam a liberdade, viravam escravos por dívida. Resultado, a escravidão foi crescendo na Grécia, e boa parte dela oriunda dessa escravidão por dívidas, que é um outro fator aqui fundamental nessas mudanças na sociedade grega. Tudo isso na época arcaica. E nesse contexto, então, de transformações econômicas, culturais, transformações sociais, é que a gente vai ter a mudança política de peso, que é a formação da polis.
daquela comunidade de cidadãos, criando um regime republicano numa cidade-estado, né, num pequeno território, no estado controlando o pequeno território independente. A polis, ao que tudo indica, ela foi criada pela aristocracia. Essa aristocracia cada vez mais fortalecida, ela derrubou aquelas monarquias da época homérica, ou então, quando não derrubou o monarca, reduziu ainda mais o poder que o monarca possuía. Com isso, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira é, naqueles casos em que a monarquia foi derrubada, a aristocracia instalou repúblicas oligárquicas, oligarquias governadas pela aristocracia. Foi o caso, por exemplo, de Atenas. Nos outros casos, onde a aristocracia reduziu o poder do monarca, mas a monarquia continua existindo, a gente vai ter, portanto, uma monarquia com poder muito limitado por instituições dominadas pela aristocracia, por um conselho aristocrático, por uma assembleia de cidadãos, mas que era inicialmente controlada pela aristocracia. De toda forma, no quadro geral, a gente vai ter o avanço do conceito de cidadania. Por mais que a cidadania fosse ainda limitada à aristocracia, a tendência eram os homens livres, né, que pertenciam àquela comunidade, eles serem enquadrados no grupo de cidadãos. Se inicialmente eles não tinham direitos iguais, eles vão ter deveres iguais ao da aristocracia. Por exemplo, o dever de defender a sua comunidade, né, defender a sua cidade-estado. O direito político acabou vindo depois. Primeiro receberam as responsabilidades para depois, né, receberem os direitos. Em seguida eu coloquei no slide um mapa da divisão da Grécia em pequenas regiões, nas cidades-estados. Se vocês estiverem aí acompanhando na cópia de vocês, estão vendo Esparta ali no sul, né, aparece a área de Esparta, uma região chamada Lacônia, ela aparece de verde claro, está em inglês, né, Esparta, né, começando com S, não com E, é S como a gente fala em português. Mais ao norte aparece ali em rosa a região da Ática, que é o território de Atenas. Então, para vocês terem uma ideia das principais regiões. Pois bem, nesse quadro de crescimento populacional, crescimento do comércio, escassez de terras, temor da escravidão por dívidas, os gregos, ou parte dos gregos, saem da Grécia e vão se espalhar pelo mar Mediterrâneo, vão se espalhar pelo mar Negro à procura de terras. Isso aí foi chamado de segunda diáspora grega, ou segunda colonização grega. A primeira foi aquela no final da Idade do Bronze, início da época homérica, quando, com o colapso da civilização micênica, parte dos gregos atravessa o Mar Egeu e coloniza o litoral da Ásia Menor, o litoral da atual Turquia. Foi a primeira diáspora. Essa segunda diáspora ocorre agora na época arcaica, ao longo da época arcaica. Os gregos procurando terras, né, procurando oportunidades comerciais. E vão ocupar uma área muito maior. Reparem no slide seguinte, no mapa, a área ocupada pelos gregos. Ou seja, a Grécia Antiga, pessoal, era muito maior do que a Grécia de hoje. Era o território da Grécia de hoje, mais os territórios que os gregos ocuparam no mar Mediterrâneo. Sul da Itália, sul da França, norte da Líbia, né, no Mar Negro ali, que seria hoje o sul da Ucrânia, sul da Rússia, o norte da Turquia, toda aquela área ali foi ocupada pelos gregos. Né? E com isso eles fundaram novas polis. A polis surgiu na Grécia, polis é plural de polis, polis singular, né, polis no plural. As polis vão surgir na Grécia e nas áreas ocupadas pelos gregos no mar Mediterrâneo. Né? A Grécia Antiga, portanto, era todo esse território. Fosse um grego que vivia no sul da França, no sul da Itália, ou sei lá, no sul da Ucrânia ou da Rússia, ou o grego que vivia na Grécia propriamente dita, todos se consideravam gregos. Então, um exemplo maior de uma área povoada pelos gregos foi a Magna Grécia. Foi o termo que os romanos utilizaram quando eles se referiam ao sul da Itália e à ilha da Sicília, que era uma área densamente povoada pelos gregos. Portanto, o mundo grego se expandiu consideravelmente naquele período. Aí vocês têm um mapa para poderem ter uma noção. Ora, acontece que a instalação das oligarquias, de repúblicas oligárquicas, foi acompanhada de uma crescente tensão social entre os aristocratas e o demos, aquele povo que exclui as mulheres, os escravos estrangeiros, aqueles homens livres, que inicialmente tinha uma cidadania de segunda categoria, né, uma cidadania, uma subcidadania, eles tinham algumas obrigações, mas não tinham plenamente os direitos que a aristocracia possuía. Então eles tinham, por exemplo, a responsabilidade de lutar pela comunidade, mas não tinham os direitos políticos plenos que a aristocracia possuía, como, por exemplo, o direito de poder governar. Então ocorre esse conflito entre a aristocracia e o demos. Esse conflito ficou conhecido como estasis,
que é um termo grego para distúrbio político, social, instabilidade, né, um conflito interno, quase uma guerra civil, uma situação quase que revolucionária, né, que ocorre na cidade-estado. O motivo foi essa pressão do Demos, a pressão popular por reformas na cidade-estado. Que reformas o Demos queria? Basicamente 3 coisas. Olhem só aí no slide. Primeiro, a isonomia. Eles queriam direitos iguais ao da aristocracia. Segundo, parte do Demos queria uma redistribuição das terras, né, porque as terras estavam concentradas nas mãos da aristocracia. E terceiro, aquela parte do Demos mais afetada pela ameaça da escravidão por dívidas, o temor da escravidão por dívidas, queriam como garantia o fim da escravidão por dívidas. E isso aconteceu justamente no momento em que, em razão das crescentes disputas entre cidades-estados por terras, territórios, rotas comerciais, a aristocracia foi obrigada a mobilizar o Demos para que o Demos lutasse ao lado dela contra uma cidade rival. E nesse processo de mobilização dos cidadãos em guerras contra os rivais, a gente vai ter o aparecimento de um tipo de exército que eu já comentei numa outra aula, na primeira aula sobre a Antiguidade Clássica, que é aquela milícia de cidadãos que se armavam por conta própria em época de guerra, largavam suas profissões originais, agricultor, comerciante, artesão, tal. Os caras pegavam em armas, lutavam pela comunidade, acabava a guerra e depois cada um retornava à sua profissão original, né? Nós comentamos isso numa outra aula. Acontece que nessas lutas a gente vai ter o aperfeiçoamento das formas de lutar, das táticas de luta, do armamento, e surgiu um tipo de força militar que foi a infantaria pesadamente armada, a infantaria pesada. Essa infantaria tinha como arma principal um escudo redondo chamado oplon, um capacete, uma lança, uma espada, geralmente uma joelheira, né, para proteger as pernas no combate. Essa infantaria, esses soldados eram chamados de hoplitas por causa do escudo chamado oplon. Né, quem prestou atenção no vídeo que eu sugeri na última aula deve ter visto várias imagens, né, desses hoplitas. Vocês têm uma imagem aí no final do slide, né, dos hoplitas. Eles lutavam lado a lado, uma fileira chamada falange, alinhados, um do lado do outro. Isso exigia muita disciplina, muita cooperação, muita solidariedade, e marchavam em conjunto na direção do adversário, que muitas vezes lutava do mesmo jeito. Esses hoplitas eram, em sua maioria, de origem na classe média rural, de pequenos proprietários. Eles tinham recursos suficientes para poderem comprar esse armamento da infantaria pesada. Não tinham dinheiro para lutar na cavalaria, custava caro você manter um cavalo, ainda mais levar um cavalo para a guerra, que era a arma da aristocracia, a arma dos ricos. E os cidadãos mais pobres, os homens livres que estavam adquirindo a cidadania, né, aquela cidadania ainda meio frouxa, né, meio limitada, mas que não tinham dinheiro para comprar o armamento hoplita, esse pessoal lutava como auxiliar, ou na infantaria leve, ou como auxiliares. Mas cada vez mais o exército dependia desses hoplitas, dessa infantaria que tem origem, sobretudo, na classe média. Ora, então o que aconteceu? Esses hoplitas passaram a ser os principais responsáveis pela defesa da cidade-estado, pelas vitórias sobre as outras cidades. Porém, por serem em sua maioria de uma classe média camponesa, não serem da aristocracia, eles não tinham os direitos que a aristocracia possuía. Resultado, foram esses cidadãos de classe média que lutavam como hoplitas que lideraram o Demos na luta por direitos iguais. O resultado dessa luta, dessa estase, vocês têm no finalzinho do slide, variou de polis em polis. Em algumas polis, a aristocracia conseguiu conter essa pressão, né, do Demos e manteve a oligarquia, fazendo uma reforma, uma adaptação aqui, outra ali, mas manteve a essência, o poder nas mãos da aristocracia. Em outros casos, a crise gerou uma brecha no poder político e levou ao aparecimento daquelas tiranias, quando golpistas, né, quando políticos oportunistas deram golpes de Estado, conseguiram se instalar no poder de forma ilegal. E, em outros casos, o resultado foi o aparecimento da democracia. Aí o Demos conseguiu triunfar, né? Então, basicamente, esse é o quadro geral da Grécia na época arcaica. Na nossa próxima aula, eu vou falar de Esparta, de Atenas, dentro, né, da época arcaica, a evolução de Esparta, as principais características de Esparta e de Atenas, que vai evoluir na direção de uma democracia nesse período. Ok? Então, se vocês tiverem oportunidade, revejam essa aula, peguem os slides que eu estou mandando em PDF
e ver se tem alguma dúvida, e no nosso encontro aí no plantão, vocês tirem as dúvidas comigo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau.